Neemias, capítulo de número 6. Hoje nós vamos ler todo o capítulo. Todos acharam? Vamos ler. O texto diz assim: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas. Porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença, e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos aqui mais uma vez em tua presença, pedindo ao Senhor da tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora, possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua vontade, que possamos, Senhor, meu Deus, ser guiados em sabedoria que vem do alto, possamos verdadeiramente viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Senhor, fala por meio da tua palavra a cada um, Senhor, presente aqui nesse lugar,
do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor, que a Tua palavra toque em nossos corações, Senhor, no coração de todos nós. Nós oramos, Pai, e em nome de Jesus nós repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor e toda preocupação com as coisas lá fora. Pai amado, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, apenas para contextualizar, nós vimos no capítulo de número 5 que Neemias precisou se posicionar contra as injustiças sociais que estavam acontecendo no meio do povo. Diante de toda essa situação turbulenta, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém, a recolocação das portas nos lugares, diante de tudo isso, todo o povo trabalhando, nós vimos isso nos capítulos anteriores, mas haviam pessoas que estavam se aproveitando desse ambiente para explorar as pessoas que já passavam muita dificuldade. Neemias foi informado acerca disso e ele precisou agir contra essas pessoas. E agiu especialmente de duas formas. Uma foi os confrontando diretamente. E nós vimos isso na quarta-feira retrasada, como Neemias os confrontou diretamente. Os confrontou por meio da palavra de Deus, os confrontou fazendo perceber que o que eles estavam fazendo era errado, era pecaminoso, e levou essas pessoas a ter uma compreensão acerca do erro, a se arrependerem e a corrigirem aquilo que estavam fazendo de errado. A outra forma que Neemias encontrou de se colocar contra essas injustiças, nós vimos no capítulo, na quarta-feira passada, o restante do capítulo, como Neemias fez. Neemias então agiu com exemplo. Nós vimos então como é necessário que nós cristãos sejamos exemplares, e especialmente aqueles que lideram, precisam ser exemplo aos demais. E como Neemias então tomou atitudes exemplares. Ele, como governador, diz o texto, que não comia da comida destinada ao governador, que não se aproveitava dos recursos que eram destinados aos governadores. Por quê? Porque naquele momento era um tempo de um peso demasiado sobre o povo. O povo passava por muita necessidade. E ao contrário do que nós vemos no nosso tempo, muitos governantes fazerem, Neemias abriu mão dessas coisas para que pudesse então partilhar um pouco mais com o povo diante das necessidades daquelas pessoas. E nós vimos o quanto isso era um exemplo para nós. Mas, meus irmãos, diante de tudo isso, estando agora superada mais essa questão aí ao longo do andamento da reconstrução dos muros, nós vamos ver que a obra, a despeito de tudo isso, ela continuou avançando. Ela continuou progredindo, porque Deus estava no controle de tudo aquilo. A obra continuou progredindo com muito vigor, as pessoas estavam ali realmente conseguindo fazer aquilo que era necessário, e apesar das tentativas incansáveis ali, das portas do inferno se colocando contra a obra de Deus, para impedir aquela reconstrução, nós vamos encontrar aqui agora um povo que com todo o seu esforço está conseguindo avançar, e agora nós chegamos ao ponto em que a obra está praticamente concluída. A obra está praticamente concluída. Olha o que diz o texto, versículo 1. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Ou seja, chegou a notícia até os inimigos de que a obra havia avançado, o muro em si já está completamente reconstruído, não há mais brechas nos muros, mas ainda faltam apenas as portas, a recolocação das portas no lugar. Nós vimos nos primeiros capítulos que as portas haviam sido queimadas. E as portas agora, falta apenas isso para que toda a obra seja concluída.
Mas nós vamos ver hoje, meus irmãos, nós vimos isso no capítulo de número 4, os inimigos se levantando em oposição à reconstrução. E nós vimos ali no capítulo de número 4 várias investidas do inimigo. Mas você que estava com a gente, ou você que depois escutou em casa, você lembra que nós falamos que o inimigo é incansável. O inimigo é incansável. A gente sai de uma treta com ele, e aí ele tenta dar a volta na rua e pegar a gente na outra esquina. Ele é chato. Ele é chato demais. Então ele não para. Por isso nós precisamos também ser incansáveis no nosso relacionamento com Deus. Porque o inimigo será incansável nas suas investidas contra nós. É verdade? Então nós precisamos ser incansáveis no nosso relacionamento com Deus. O que vai acontecer agora foi exatamente aquilo que eu lembro que a gente concluiu esse capítulo de número 4, dizendo, olha, o inimigo, mesmo que pareça que a gente já está com tudo concluído, o inimigo muitas vezes ainda vai estar ali, né, tinhoso, tentando nos atrapalhar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Os muros já estão levantados, faltam somente as portas, e a providência de Deus não foi frustrada, a obra está avançando, mas agora os inimigos vão conspirar novamente. Talvez como quem diz assim, olha, na hora que eles colocarem as portas, acabou a nossa chance. Então nós vamos tentar de uma outra maneira fazer com que Neemias caia em uma cilada. E aí, meus irmãos, há algo que a gente pode começar aqui já a refletir nessa noite. A importância de nós orarmos, intercedermos e nos preocuparmos com os nossos líderes. Por quê? Porque, em geral, essas pessoas serão as mais procuradas pelo inimigo. Porque o inimigo sabe que quando um líder para, há uma tendência muito maior de que toda a obra venha parar. Então nós não vamos ver agora nesse capítulo que as investidas desses inimigos eram contra o povo. Agora as investidas do inimigo são contra Neemias diretamente. Para fazer com que Neemias pare, e talvez Neemias parando, o povo viesse também a parar já ali no finalzinho daquela obra. Então nós vamos ver duas tramas, duas conspirações aqui dos inimigos contra Neemias, e como Neemias acabou se colocando contra essas conspirações. Depois nós vamos ver que Neemias, tendo superado essas conspirações do inimigo, vai se pegar em um ambiente que aparentemente era mais tranquilo, com pessoas do seu convívio, com uma pessoa que ele tinha confiança. E mais uma vez, o inimigo vai tentar usar alguém da confiança de Neemias para atingir. Vai ser um terceiro momento. Mas nós vamos concluir hoje, vendo que apesar de tudo isso, Neemias conseguiu prosperar diante dessas questões. Como? Basicamente de duas maneiras, ou com duas coisas que ele precisou ali ter para poder superar essas conspirações do inimigo. Uma, a direção de Deus. Neemias precisou ser direcionado por Deus. Nós não podemos, meus irmãos, desapegar do nosso Senhor para nada, amém? Não podemos. O Senhor nos direciona, nos livra das investidas do inimigo. Ele nos livra daquilo que às vezes nem nós sabemos que o inimigo está conspirando contra nós. O Senhor está lá para nos livrar. Quantas vezes talvez que nós nem sabemos que o Senhor estava nos livrando, nós não temos nem noção e o Senhor estava nos guardando, não é verdade? Quantas vezes? Então Neemias foi direcionado por Deus, mas há um outro fator aqui, que não descarta de nenhuma maneira o fator Deus, que é o maior, mas é a prudência de Neemias. Neemias, enquanto servo de Deus, se mostrou como alguém prudente diante dessas investidas, que é o outro fator. Nós, cristãos, precisamos ser prudentes. Se o inimigo é sagaz, nós precisamos ser prudentes, cautelosos, atentos, perspicazes diante das situações, para que nós possamos escapar também dessas investidas do inimigo
que está sempre ao redor tentando nos parar. Então vamos lá. A primeira conspiração que o texto aqui nos apresenta foi uma conspiração para atrair Neemias para uma cilada. Os inimigos tinham um relato, com certeza, acerca do progresso da obra. É o que o texto está nos dizendo aí no versículo 1. Sanbalate, Tobias e Gesem e o restante dos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro. Então, os inimigos, eles tinham um relato, eles sabiam do que estava acontecendo, e então, sabendo disso, eles vão se colocar agora, talvez com a intenção de uma última tentativa de fazer com que Neemias não tivesse êxito. Era meio que um agora ou nunca. E o que eles vão tentar fazer agora? Você lembra que nós falamos que depois daquela primeira investida dos inimigos, o povo, orientado por Neemias, ficou muito preparado. Eles estavam trabalhando, mas eles estavam carregando armas. Neemias colocou as famílias mais próximas dos maiores espaços nos muros, colocou essas famílias atentas. Havia um revezamento entre pessoas que trabalhavam e outras pessoas que estavam ali sempre na defesa. Então eles estão completamente preparados para que não haja investidas ali físicas, diretas contra eles. E o que o inimigo vai fazer então? Sempre tendo as suas tramas, ele vai pensar: ora, então o jeito é tirar Neemias de lá. Se lá eles estão fortalecidos, o jeito é tirar Neemias de lá. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Crianças que estão aqui, gente, não se afasta da igreja. Porque, pior que nós sejamos, porque nós temos muitas dificuldades enquanto seres humanos, enquanto pessoas que erram, mas a igreja ainda é o lugar onde a gente se ajuda e tem que se ajudar mutuamente, onde a gente se defende mutuamente. Quando você está lá fora, quando você está sozinho, você fica então à mercê de qualquer investida do inimigo sem a defesa da igreja, que é o corpo de Cristo. Caminhe para a igreja, não se afaste da igreja, não caia nessa assim, você começa a ficar muito tempo longe da igreja, você vai se acostumando. É o popular esfriar, né? Que a gente aprendeu. A pessoa vai se esfriando. É porque a pessoa ela vai se acostumando a estar longe da igreja. E para o inimigo isso é um prato cheio. É tudo que ele quer. Na igreja você é encorajado. Na igreja você é alertado. Se você está quase a pecar, você vem na igreja, ouve uma palavra e você já sai daqui mais atento. Se está tendo um monte de dificuldade na sua casa e o inimigo já está ali com as suas investidas, você volta para casa mais atento. Se você tem um irmão, uma irmã com quem você possa compartilhar a sua vida, os seus momentos, pedir oração, você é fortalecido em oração. Deus vai agindo na vida de cada um de nós, mas quando nós estamos longe da igreja, nós ficamos mais suscetíveis às investidas do inimigo. Então nós temos que ter essa atenção. O que o inimigo vai fazer aqui, ele quer atrair Neemias, tirar Neemias do meio do povo de Deus. Tirar Neemias de trás dos muros com uma sutileza, meus irmãos, que eles vão usar aqui, para cortejar Neemias, para que Neemias vá então se encontrar com eles. Olha o que diz o versículo 2. Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. E o texto segue dizendo que eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. O que o inimigo fez? Ele chegou igual aquele negocinho lá do meme lá, dizendo: eu gosto assim, amostradinho, vestido daquele jeito. Não. Ele convidou Neemias: vem cá, vamos conversar, Neemias. Vem cá, vamos tomar um café. Vem cá, eu quero a companhia sua. Esquece esse negócio aí, que outro dia a gente estava aí atrás de vocês. Vamos conversar, a gente precisa conversar. Gente, a gente tem que estar muito atento.
Porque o inimigo ele não chega com grosseria, ele chega com sutilezas, porque ele quer enganar. Ele quer enganar. Gente, eu tenho uns bons anos de crente. E uma das coisas que eu já vi algumas tantas vezes foi gente sair de dentro da igreja porque começou a se relacionar com o não crente. O não crente, ele é maravilhoso, porque no começo ele se finge de crente. Ele vem com você para a igreja. A menina começou a namorar com o não crente, aí ele vem com você para a igreja, tudo maravilhoso. Ele senta para assistir o culto. Ele diz que ele sai do culto dizendo assim: o pastor tem uma palavra boa, né? Que coisa legal. Só que aí ele vai envolvendo a pessoa, e aquele namoro evangelístico, que nem existe, acaba que você vai encontrar, no fim, ele dizendo assim: já fui tanto com você na igreja, né? Vamos no arraial? Só um dia, né? Nada a ver. Aí daqui a pouco tá lá, envolvido nas coisas desse mundo. É assim que acontece. O inimigo ele chega com as suas sutilezas, os seus convites doces aparentemente, para poder envolver a pessoa e tirá-la desse convívio com a igreja. E quantas vezes, meus irmãos, eu não vi pessoas se afastando da presença de Deus exatamente assim. Foi isso então que esses homens fizeram, tentaram convencer Neemias, chamando para uma conversa, tentando tirar Neemias ali do meio do povo de Deus. Eles queriam que Neemias pensasse que eles estavam desejando a sua amizade, que eles estavam felizes em poder conversar com Neemias, conhecê-lo melhor. Gente, só tem uma forma da gente tratar e conversar com aqueles que são nossos inimigos. É com grande astúcia, estando atentos, e principalmente nós como agentes de transformação sobre a vida deles. Você não pode lidar com o não crente, com o ímpio, sendo você aquele que se deixa influenciar. Você precisa lidar com eles com alguém que deseja influenciá-lo o tempo inteiro, pelo seu exemplo, pela palavra de Deus. O tempo inteiro você precisa lidar com essas pessoas como quem quer a salvação deles. Se você não está lá para fazer isso, saia de perto, porque você será influenciado. Mas é meu amiguinho nada a ver da escola. Caia nessa não, vai influenciar você. Vai influenciar você. É meu amigão do trabalho. Eu vou com ele nos negócios, não tem nada a ver isso aí não, pastor. Não caia nessa, você vai ser influenciado. Ou você desperta para influenciá-lo o tempo inteiro, ou você vai ser influenciado. Então nós temos que ter essa consciência. Neemias sabia disso. E o texto nos diz que eles, contudo, estavam tramando fazer-me o mal. Nós não sabemos claramente como Neemias teve essa compreensão. Se foi apenas por observar a maldade daqueles homens, que já era muito conhecida. Se foi algo como da parte de Deus para o coração de Neemias diretamente, ou se chegou a ele a informação. Nós não sabemos. Fato é que Neemias conseguiu perceber que esses homens estavam tramando mal contra ele. Nós vemos então a sabedoria divina com a qual Neemias rejeitou essa proposta. Nós precisamos de sabedoria para rejeitar essas propostas do inimigo contra nós. Então Neemias responde aqui de uma maneira muito sábia, também sem grosseria, também sem alarde, mas respondeu de uma maneira sábia. Veja o versículo 3. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Foi a pergunta de Neemias. Olha a sabedoria de Neemias. Ele não precisou dizer assim: eu sou crente, vocês não são, eu não quero andar com vocês. Ele disse assim: tem duas coisas. A primeira, eu estou ocupado com um negócio que é muito importante. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso ir até aí. E concluiu perguntando para eles: o que me faria ir até vocês?
O que me faria estar aí com vocês? O que me faria estar aí com você nessa festa, regada a bebida? Por que eu estaria aí? Por que eu estaria aí com você envolvido nisso que não é muito agradável a mim, isso que não faz parte da minha vida, do meu plano, daquilo que o Senhor tem me chamado a fazer? Por que eu estaria aí? Às vezes, meus irmãos, são sutilezas que a gente acaba se prendendo. Um que é bem polêmico, né, são as festas de família. Especialmente quando a família é de gente não crente. Parece, gente, que é incrível. Você sempre tem que estar nessas festas, senão a família vai morrer. Se você não for. Ah, vai ter bebida, vai ter um monte de coisa. Mas se você faltar, acabou. A tia morre. Não aguenta. A avó passa mal. Se você não tiver. É incrível. Sempre fazem questão da nossa presença. Pastor, então eu devo ir nessas festas? Vá, se você tiver uma consciência tal qual essa de Neemias. Uma consciência clara de que você está indo a um ambiente que não é adequado à sua vida, mas você vai como alguém que espera alcançar essas pessoas e vai agir com essa consciência o tempo inteiro. Se na primeira música que botaram para todo mundo dançar, você cair no forró com eles, você está tudo errado. Então não aceite qualquer coisa. Não aceite. Tenha consciência. Comece a perguntar, por que eu teria que estar aí? Por que eu precisaria estar envolvido com você? Tem um pastor que eu gosto muito dele, não quer dizer que eu concorde com tudo que ele fala ou faz. Mas o nome dele é Pastor Jack, é o apelido dele. Ele é lá do Rio Grande do Sul. E o Pastor Jack, ele estava vendo um vídeo uma vez, ele contando que ele tem acho que é uma cunhada, que é homossexual. E aí ele fez o aniversário dos seus filhos, né? De um dos seus filhos. E aí essa cunhada dele homossexual queria ir até a casa dele com a companheira. Ele falou, com a companheira não vai. Nós somos crentes, servos de Deus. Se você vier para cá achando que você vai conseguir aqui fazer exatamente o que você faz lá fora, você não vai conseguir. Se quiser vir como membro da família e participar da festa, ok. Mas com a sua companheira de relacionamento homossexual, você não vai fazer isso dentro da minha casa. É simples assim. Ai, pastor, e se a cunhada morrer? Vai estar lá no óbito, na certidão de óbito. Morreu com raiva do cunhado. Só isso. Mas qual é a responsabilidade que a gente tem sobre isso? Não temos. A consciência, meus irmãos, que nós precisamos ter é que nós não participamos das obras infrutíferas do diabo. Não participamos. Está lá na sua casa, está lá na sua casa. Na minha casa, não. Na nossa casa, não. Neemias perguntou, por que eu tenho que ir até vocês? Qual o sentido de eu ter que estar aí? Festa do trabalho, você tem que estar em todas? Quando é um jantarzinho, todo mundo sentadinho ali, daqui a pouco quando o primeiro começa a exceder, eu posso sair, eu vou. Festa de bagaceira, tchau. Uma vez eu fui numa que eu sabia que ia ser aquelas que ia ter bagaceira depois. A minha gerente geral falou, Daniel, vai lá no começo, tu faz uma oração. Eu falei, ótimo. Cheguei, comi, fiz a oração e fui embora. Acabou a oração, eu fui embora. Eu ia ficar lá para bagaceira? Não ia. Tchau, pessoal, tô indo. E fui embora. E assim, meus irmãos, por que você tem que estar lá? Por que você tem que participar com aqueles que não participam com Deus? Teste você, convite para vir na igreja. Se tem a mesma paridade. Convide você para ver se a avó morre, porque, por que você não foi na igreja com ele? Não, o tratamento é completamente diferente. Você está entendendo? Então nós temos que ter essa consciência. Neemias percebeu e respondeu então com sabedoria. Respondeu a eles com sabedoria. E o que eles fizeram? Eles desistiram? Não, o texto diz que
4 vezes eles insistiram. Versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Assim é o inimigo. Ele vai ficar martelando, 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 martelando. Por isso nós temos que ser incansáveis, incansáveis, incansáveis e incansáveis na obra e na palavra do Senhor. Amém? Amém. Porque assim é o inimigo. Ele vai ficar insistindo, então nós vamos insistir também com as armas que o Senhor nos concede. Então, Neemias recebeu aquela investida 4 vezes. E diz o texto, todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Estou fazendo uma grande obra e eu estou querendo saber o que eu tenho que ir fazer aí. E aí, meus irmãos, eles então mudaram a estratégia. Porque o povo de Deus não pode ser vencido pelas importunações do inimigo. Você não pode ser vencido, meu irmão, minha irmã, crianças. Vocês não podem se deixar, nós não podemos nos deixar vencer pelas importunações do inimigo, pela sua insistência. Não ceda. Não ceda. O que o inimigo teve que fazer? Mudou agora a estratégia. Ele vem aqui para a sua segunda investida. Agora a conspiração é para amedrontar Neemias. Veja o versículo 5. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. E olha o que dizia a carta. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação ao seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, ele diz, por isso, vamos conversar. Olha como o inimigo é sagaz. Nós vimos que Neemias foi liberado pelo rei para ir até Jerusalém e foi autorizado a reconstruir os muros. Então Jerusalém, embora tivesse agora essa autonomia para reconstruir os muros, para cultuar o seu Deus, era assim que o Império Sírio acabava fazendo uma espécie de tratado com esses povos, mas eles continuavam tendo domínio. O que então aconteceu? Esses homens agora vão tentar amedrontar Neemias, dizendo, olha, já estão sabendo que você está querendo virar rei, não apenas governador. Ou seja, sair do domínio do outro império. E nós vamos levar isso ao conhecimento do rei, porque nós já estamos sabendo disso. Mas olha, meus irmãos, que as próprias palavras deles acabam denunciando aqui a sua maldade e a sutileza aqui da sua perversidade. Isso muitas vezes acontece contra nós também. Olha o texto que estava escrito, dizem entre as nações, e aí ele diz assim, e Gesem diz que é verdade. Quem era Gesem? Era um inimigo também. O que estava escrito então ali era algo mais ou menos assim, olha, está todo mundo falando por aí, e quem confirmou? Quem confirmou foi Gesem, só que Gesem não tinha crédito nenhum, porque ele é um dos inimigos. Pareceu aquele papo assim de blogueirinho de Instagram? Ah, eu estou respondendo esse history agora porque está todo mundo me perguntando. Ninguém está perguntando. Ninguém está perguntando. Mas a pessoa abre a câmera para dizer, está todo mundo me perguntando. Vozes na cabeça dela. Ninguém está perguntando. Mas ela abre lá dizendo assim, está todo mundo perguntando. Disse para Neemias aqui, está todo mundo falando. Ninguém estava falando. Era só para ameaçar Neemias. Era só para que Neemias pudesse se pegar ali amedrontado com aquela situação. Dizendo, Gesem confirmou de onde? Que história é essa? Gesem confirmou. Aí depois ele segue dizendo assim, além disso, conforme dizem, raiva que eu tenho com esse negócio. Pastor, aconteceu uma coisa, estão dizendo quem? Me diz o nome. Se não disser quem, não vou dar crédito muito. Estão dizendo, está dizendo quem? Toda a igreja quem? Você tem que dizer. Isso acontece muito, gente. E tem muita gente que cai nisso, sabia? Tem gente que tem problema de autoestima, que é abalado com as coisas. Aí chega assim e diz assim, olha, estão dizendo isso aqui de você. Ai, meu Deus, estão dizendo mesmo. Calma, estão dizendo quem? Quem falou? Falou por quê?
tem crédito essa pessoa para falar? Você tem que saber. É a primeira coisa. Ah, estão dizendo, ó, fala com a minha mão. Fica falando para lá. Não quer saber. Só que muitas vezes o que vai acontecer? Você dá crédito para essas conversinhas e você acaba se abalando, não dorme. Ah, estão dizendo. Ninguém diz. Mas você está acreditando que alguém falou. Aí você não dorme mais, você fica preocupado. Mas nós vamos ver aqui que Neemias nos dá aqui uma amostra de como superar essas coisas. Bom, foi isso que chegou até eles. E aí com isso o que eles queriam era fazer com que Neemias fosse até eles conversar, agora na força do medo. Mais uma vez o que eles querem é tirar Neemias do meio do povo. Tirar Neemias dos muros de Jerusalém. Mas Neemias está ciente disso e ele agora vai agir de uma maneira também muito instrutiva para nós. Neemias ficou sabendo o que era o objetivo deles. Veja o versículo 9. Lá na frente, estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. O que eles queriam fazer? Deixar Neemias amedrontado. Deixando Neemias amedrontado, o povo ficaria amedrontado, porque é Neemias que está estimulando o povo, está encorajando o povo, está armando o povo para que a obra continue. Agora, se o líder se pegar enfraquecido e amedrontado, o que ia acontecer? As pessoas também partiriam em sua própria defesa. Ora, se o nosso líder está com medo, se ele está saindo correndo, nós vamos sair correndo também. Todo ambiente de liderança, meus irmãos, é assim. Na casa, os líderes precisam demonstrar confiança, coragem, ímpeto para fazer as coisas, senão os outros não vêm. Na igreja, no trabalho, se o líder é o mais fraco, se o líder não tem confiança, se o líder não tem coragem, os outros não vêm. Então todo o ambiente de liderança é assim. Eu sempre falei isso assim sobre igreja. Cara, se ninguém for, vai você. Se ninguém fizer, faz você. Se ninguém ficar até o final, fica você. Mas o líder precisa dar o exemplo da coragem, da bravura. E Neemias então sabia disso, que se ele fosse enfraquecido, todo o povo ficaria enfraquecido também. No meio dessa queixa então, Neemias eleva o seu coração a Deus. Ele busca o Senhor. Diz o texto aí no versículo 9. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. O que nós vimos aqui Neemias fazer? Presta atenção. A primeira coisa nos parece, embora o texto aqui não traga em palavras isso com clareza, mas nos parece que Neemias tem, primeiro, muita confiança naquilo que ele está fazendo. Ele não tem dedo queimado. Ele, quando chega até ele, olha, estão dizendo isso de você. Ele tem consciência que ele nunca falou nada sobre isso. Ele tem consciência que ele não estimulou o povo a isso. Então ele não tem o que temer. É por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus nos orienta a sermos pessoas retas, corretas, honestas, firmes. É por isso que a palavra do crente assim ensina ou não. É por isso, meus irmãos, porque quando alguém chegar para falar alguma coisa sobre você, você estará firme sabendo, eu nunca fiz isso. Ah, mas estão falando isso de você. Oxe, mas eu nunca fiz. Se quiserem fazer alguma coisa contra mim, vão ter que mentir. Vão ter que ficar falando em verdades. Ah, você pode ir preso. Se eu for preso, será por uma injustiça. E se eu for preso por uma injustiça, maior é o Deus que cuida de mim. Então é essa consciência inabalável que o cristão deve ter. Para que quando chegarem com qualquer coisa sobre nós, tentando nos amedrontar, nós tenhamos consciência do que estamos fazendo. Estamos fazendo da maneira correta, estamos firmes, estamos em retidão, estamos no caminho do Senhor. Só que, se quando chegarem as coisas, se quando falarem de nós estamos sendo falados porque damos motivo, vai ficar complicado. Mas se nós temos consciência, temos agido com retidão, meus irmãos, isso é muito importante. Fale com clareza às pessoas, seja claro. Sempre oriento os nossos líderes, gente, falem as coisas
sejam claros, oriente a pessoa, seja reto. Precisei disciplinar um irmão. Discipline um irmão como você disciplinaria outro, como você disciplinaria seu próprio filho, sua própria filha. E se você fizer assim, as pessoas vão perceber, você age com retidão. Pode até ser que alguém levante uma palavra contra você, mas você terá a certeza que faz as coisas da maneira correta. Então Neemias tinha primeiro essa consciência. Segundo, Neemias é aquele que confia, que coloca as coisas nas mãos do Senhor. Por isso ele orou e pediu: Senhor, fortalece agora as minhas mãos. Como quem diz: Senhor, o inimigo ele está aí, está afrontando, está tentando nos fazer parar, mas Senhor, me fortalece. Eu não quero parar, eu quero continuar fazendo a tua obra. Se por algum motivo, Senhor, eu fraquejar, eu peço ao Senhor, me fortalece, porque a tua força não falha. Porque nós, apesar de todo entendimento, de toda retidão, em algum momento nós podemos nos pegar amedrontados. Mas a força do Senhor não falha. Ele é fiel. Ele é fiel. Então nós temos que ter essa consciência. Então Neemias faz essas duas coisas. Primeiro, ter uma consciência daquilo que ele é, da retidão que ele tem. Então por isso ele não se abala com as primeiras palavras, mas ainda que viesse a se abalar, ele tem uma confiança maior em Deus, que esse é inabalável. Então nós temos que ter isso. Bom, meus irmãos, então aqui Neemias consegue superar essas duas primeiras investidas. E agora o texto nos diz no versículo 10 que um dia ele foi à casa de Semaías. O texto diz: filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado, portas adentro. E ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Vamos entender aqui essa trama? Esse homem aqui, Semaías, era um profeta. E ao que tudo nos indica aqui, Neemias tinha confiança nele. Ele era um do povo judeu. Ele era um homem do povo. Era alguém em quem Neemias confiava. A prova disso é que Neemias foi até a casa dele se encontrar com ele. Era alguém a quem Neemias dava ouvidos. Por isso Neemias se abre ali para receber dele alguma instrução, alguma palavra. Só que, meus irmãos, o que os inimigos estavam fazendo aqui é que o intento deles de fazer com que Neemias pudesse se afastar daquela obra alcançou aquele homem. Eles conseguiram chegar até aquele homem, tentar aquele homem. Não sabemos bem o que esse homem tinha como proposta, mas esse homem então foi tomado ali por uma orientação desses inimigos, e ele vai servir a obra do inimigo contra Neemias. O que ele quer fazer? Olha, o texto diz, ele estava trancado portas adentro. Primeira coisa, aqui nos passa uma impressão de que esse profeta, ele queria dar ares de profunda espiritualidade. Ele estava trancado. Como quem diz aqui, estou cheio de unção, estou orando, estou recebendo de Deus, coisa maravilhosa. E Neemias foi lá. A palavra também nos diz que ele falou com Neemias, dizendo assim: Neemias, vamos nos encontrar na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão à noite. Ora, o que ele usou? Era fato de que Neemias poderia ser alvo das investidas do inimigo em qualquer momento. Poderia ser que esses homens fossem matar Neemias. Mas o que ele quer fazer além disso? Fazer com que Neemias se retraia, se tranque no templo e fique ali guardando apenas a sua própria vida. E o que isso com certeza iria desencadear? Medo no povo, mais uma vez. Se Neemias se demonstrasse como alguém que estivesse com medo, se Neemias, que armou o povo, que chamou o povo a ficar ali cuidando da obra, agora pega e se tranca no templo para se esconder com medo da morte, cada um passaria a correr e zelar apenas pelas suas próprias famílias. Era isso que o inimigo queria fazer. E por meio de quem ele fez? Por meio de alguém
próximo a Neemias, que aparentemente não despertaria nenhuma suspeita. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. É muito bom ter amigos, pessoas próximas. É muito bom ter pessoas em quem confiar, mas a nossa confiança, acima de tudo, deve estar na palavra do Senhor. Homens falham, homens são tentados, homens aceitam tentações do inimigo e homens podem trazer a nós palavras que não são de Deus. Palavras que não são de Deus. Eu mandei uma figurinha para a Neuza, brincando com ela, conversando. E a figurinha é bem engraçada, né? É Jó 12:4, se eu não me engano. Você confere na sua Bíblia aí. Diz lá: eu me tornei motivo de riso dos meus amigos. Então, para ser uma figurinha engraçada, né? Que alguém está rindo de você. E aí o texto da Bíblia diz exatamente isso, na primeira parte do versículo. Eu me tornei motivo de riso dos meus amigos. Aí ela achou muito engraçada a figurinha. E eu brinquei com ela, falei, tu foi lá conferir na Bíblia, né? Porque eu também, quando recebi, eu falei, não é possível que isso está na Bíblia. Aí eu fui lá conferir o versículo. Aí ela mandou um áudio dizendo assim, eu confiei no meu pastor. Se o pastor está me mandando o versículo aqui, eu confiei no meu pastor. Eu falei, não cai nessa não. Porque vai que eu estou te enganando. Aí eu peguei e tirei o print da mensagem da Bíblia, né, do texto. E mandei para ela, eu falei, realmente, está lá no texto, e diz mais do que isso. Depois você olha lá, acho que é Jó 12:4. Eu vou mandar essa figurinha no grupo que você vai precisar em algum momento da sua vida. E aí, meus irmãos, o que eu estou querendo falar para você com isso? Que o nosso firme fundamento é o Senhor e a sua palavra, amém? Homens podem vacilar, homens podem errar, homens podem ser tentados pelo inimigo para agir contra nós também. Então nós temos que ter essa consciência profunda. Se eu der a você um conselho com áreas de conselho bíblico, que não seja um conselho da Bíblia, você tem todo o direito de rejeitar. Todo o direito. Porque, diz a própria palavra, importa mais, meus irmãos, agradar a Deus do que aos homens. Então a nossa instrução, ela está na palavra de Deus. Neemias conseguiu perceber que esse homem estava sendo utilizado ali pelos inimigos. Semaías estava aqui sendo um falso profeta, usando esse pretexto de isolamento para demonstrar que talvez fosse alguém que estava consultando ali a vontade de Deus, mas na verdade ele havia sido subornado por aqueles homens para agir contra Neemias, agir contra o próprio povo dele. Olha o texto, versículo 11. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Diz o versículo 12, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Então os inimigos contrataram aquele homem para dar ares de algo vindo de Deus para enganar Neemias. Havia outras pessoas. O texto lá no versículo 14 diz, né, Neemias no final ele se volta ao Senhor, diz, lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Talvez não fosse a primeira vez. Haviam outros profetas que estavam sendo usados pelo inimigo contra Neemias. Para você ver como são coisas que podem tomar proporções muito grandes. Então a gente não confia simplesmente na palavra de homens. A gente verifica se a palavra dos homens está de acordo com a palavra de Deus. Esse falso profeta, então, Semaías, estava aqui justamente sendo utilizado pelos inimigos para convencer Neemias. Meus irmãos, como nós temos que nos atentar para isso. Como homens perversos acabam se colocando à disposição do inimigo, fazendo até com que as coisas tenham a aparência de ser da parte de Deus. Como nós temos que ter cuidado com isso. Quantas vezes nós não temos visto isso? Pessoas que aparentam ser de Deus, mas vivem completamente distante da vontade do Senhor.
Outra coisa que nós temos que pensar aqui é que nós temos que orar. Orar por verdadeiros homens e mulheres de Deus, para que não caiam nas investidas do inimigo. Porque, como eu disse agora há pouco, especialmente líderes estão constantemente em perigo, sendo afrontados pelo inimigo, o inimigo tentando armar ali as suas ciladas. Como homens e mulheres de Deus precisam, meus irmãos, estar atentos, serem cuidadosos. Nós não podemos, meus irmãos, confiar apenas no nosso coração. Nós não podemos confiar apenas em nós mesmos. Nós temos que ser cautelosos, prudentes. Todos nós. Todos nós. Você é um homem fiel? Você é fiel à sua esposa? Você é uma mulher fiel? Você é fiel ao seu esposo? Mas faz algumas coisinhas a mais. Ele tem que ter a senha do seu celular. Ela tem que ter a senha do seu celular. Você tem que ter acesso. Você não pode ser um apagador de mensagem. Porque senão você cai naquela onda de que manda uma coisa, fala coisa errada, depois você vai lá e apaga. Te disciplina a não apagar. Te disciplina a deixar. Até o cachorro tem que ter a senha na tua casa. Tua vida tem que ser um livro abertão. Todo mundo tem que olhar para você, tem que dizer assim, essa pessoa é uma pessoa transparente. Sabe o que isso faz, meus irmãos? Isso deixa a nossa vida com mais prudência. A gente não anda como quem anda escondido. Vida financeira, homem e mulher, casal, é uma só. É uma só. E é uma só. Embora um possa ter mais manejo com a administração do que o outro, mas a vida é a vida dos dois. Os recursos são um só. Deus fez um só, o corpo, a alma, o espírito e a carteira e a conta bancária. Tudo junto. Você passa a ser um só. E isso, meus irmãos, faz com que você viva uma vida mais prudente. Eu acho um absurdo, quando chega uma história do tipo, estava sendo traída. Aí o cara gastou dinheiro com festa, com saída, com não sei o que, com não sei o que. A mulher nunca soube. Mas eu não estava lá, ele saía nos horários, não sei o que. É só ter acesso à conta. Está tudo lá. Hoje em dia é maravilhoso, fica os Pix registrados. Quem é Marcelino? Marcelino, aqui é a ração do cachorro que eu comprei. Deixa eu ver se confere com o valor da ração do cachorro. Porque Marcelino pode ser o dono do bar. Você entende isso? E tudo isso dá para descobrir. É para andar como quem anda cheio de desconfiança? Não. Mas não vai ter se você faz da sua vida um livro aberto para a pessoa com quem você convive. E isso, meus irmãos, é uma forma de viver mais prudente. Para não se permitir chegar ao ponto de pecar. Você fica apagando mensagem toda hora, ocultando as coisas, não sei o quê. Você vai se tornar um mentiroso quanto mais. Você vai se acostumar com a mentira. Tem uma coisa que a gente se acostuma fácil, é com mentir. Porque a gente mente. E quando a nossa mentira é pega, a gente mente para encobrir a mentira anterior e depois mente para encobrir a outra. E a gente começa assim, se tornar um mentiroso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Se acostume a falar a verdade. A viver essa vida aí aberta. Especialmente as pessoas com quem você convive. Mas, meus irmãos, homens e mulheres de Deus são extremamente tentados. Por isso nós precisamos criar essas ferramentas como forma de nós não cedermos às tentações tão facilmente. O pretexto aqui era plausível, como eu falei para vocês. Era muito fácil dizer assim, não, realmente eu posso ser atacado. Mas Neemias não caiu nisso. Ele não foi lá se esconder no templo, porque ele sabia que se ele se autopreservasse, o povo teria medo e se autopreservaria também. E veja então como Neemias se colocou de uma maneira corajosa. Porque aqui chega um outro ponto, meus irmãos. Nós precisamos ter coragem para responder às investidas do inimigo. Aí o colega chega para você, vamos ali no barzinho. Aí você, eu não. Mas não vai porque não.
tô afim hoje não. Seja macho. Hoje não vou, não bebo. Vou não. Tô indo para casa. Ah, tu é dominado pela tua mulher? Oxe, demais. Tchau. Fui. Pronto, acabou. Você deve para ele? Paga suas contas? Não, ops, tchau. Aí tem gente que fica morrendo de medo. Aí tá os colegas da escola. Aí, não vai pra festa porque gosto muito. Mentira, sua mãe não deixa, você não pode ir, você é crente. Não vou. Aí fica, não gosto. Mentira. Aí você fica mentindo. Aí fica pecando, você acostuma a pecar. Ah, vamos na festa, vamos na igreja. Ah, igreja, festa? Pronto, você fica rebatendo. Paga na mesma moeda aí nesse caso. Ah, mas eu não gosto disso aí, eu também não gosto disso aí. Quer conhecer meu pastor? Você quer conhecer Claudinha Leite? Eu te apresento Daniel Câmara. Conhece? Não, também não conheço Claudinha Leite. Pronto. Ela é bem menos conhecida que eu. E assim, meus irmãos, tem que ter coragem. Olha Neemias aqui. É um profeta de Israel. É alguém que ele respeita. Mas agora, ele respondeu: acha que um homem como eu deveria fugir? Olha a resposta de Neemias. Corajosa. Corajosa. Eu sou o líder desse povo. Sou o governador desse povo. Por que eu tenho que fugir? Ah, estão querendo sua cabeça, Neemias. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Tu acha que eu voltei lá de onde eu estava confortável para conduzir esse povo, para reconstruir os muros aqui da cidade, do povo de Deus, para eu ficar com medo de morrer? Vou não. Vou me esconder agora para quê? Você tem que ser homem, tem que ser mulher para responder as coisas com coragem. Neemias responde aqui com uma coragem santa. Eu prefiro morrer fazendo a obra de Deus do que viver como um banana que se escondeu, que fingiu que não era crente, que fingiu que não servia ao Senhor. Então assim tem que ser. Neemias ali ficou imediatamente sabendo justamente o que estava acontecendo. Ele sabia que aquele homem estava ali servindo aqueles homens que utilizavam nesse momento para envolver Neemias. Versículo 13. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar. Talvez Neemias tenha sabido depois que de fato havia uma trama que envolvia um pagamento. Mas com certeza na hora ele percebeu que tinha algo errado, por isso se retirou. Mas depois ele vai descobrir que ele estava de fato sendo pago. Agora imagine você se ele simplesmente confiasse naquele homem porque era um profeta. O texto nos diz que se ele fosse intimidado e cometesse, ele diz, um pecado agindo daquela maneira. Neemias considera que se esconder da obra de Deus seria um pecado. E de fato é. Se esconder da obra que você sabe que Deus chamou você para fazer é pecado. Então Neemias sabia disso, que se ele se escondesse da obra que Deus tinha chamado ele para fazer, ele estaria cometendo um pecado e daquela maneira ele seria difamado e desacreditado. Gente, tem uma coisa que o inimigo gosta. O inimigo gosta. É sorrir de crente frouxo que cai no pecado. Aí passa uma mulher, cai na onda, vai embora e aí se envolve com aquela pessoa que não devia se envolver. O inimigo fica sorrindo da cara. Olha como é trouxa esse crente, ó. Olha como é trouxa. Deus enviou seu filho para morrer por ele e ele foi embora aí com a primeira que ele olhou. Olha como é trouxa esse menininho aí, ó. Tá todo dia na igreja, ouve a palavra de Deus, mas aí, na primeira coisinha que aparece no computador, ele esconde da mãe dele, mente pro pai dele, só para jogar. Olha como ele é bobinho, ó. O inimigo é sagaz, ele acha maravilhoso. Neemias sabia disso. Que se ele se escondesse, o inimigo zombaria dele. É o que ele coloca aqui com todas as letras. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Está vendo aí? Olha o líder de vocês. Foi se esconder. E vocês estão aí trabalhando.
o que aconteceria? O povo pararia a obra. Mas, meus irmãos, Neemias conseguiu vencer mais essa. E o que a palavra nos diz então é que, apesar de toda a oposição, a obra foi concluída. Tobias e os outros adversários aqui de Neemias estavam ali atormentados agora, estavam humilhados, porque da mesma forma como o inimigo quer humilhar o povo de Deus, o fazendo pecar, quando nós ficamos firmes e não pecamos, nós humilhamos o inimigo. E o texto nos diz, o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando o povo ao redor, esses povos inimigos, ficaram sabendo que a obra havia sido concluída, meus irmãos, tão difícil era que isso acontecesse, mas o texto nos diz que em 52 dias a obra foi concluída. E muitos comentaristas consideram que eles não trabalharam de fato aos sábados. E estava aqui domingo, a gente falou sobre o sábado. Os judeus não haviam trabalhado aos sábados, mas conte aí, 52 dias, toda aquela obra ficou concluída, todo o muro foi reconstruído, as portas que estavam queimadas foram colocadas inteiras agora no lugar, em 52 dias. O inimigo agora se viu como motivo de vergonha. Eles tentaram falar, eles tentaram investir contra eles, eles zombaram deles, nós vimos no capítulo 3, eles riram deles. Por último, agora eles tentaram envolver Neemias, mas nada prosperou. E agora eles precisam reconhecer que aquela obra foi concluída pelo poder do Deus de Israel. Isso é maravilhoso. Quando a gente avança, quando a gente segue, fazendo as coisas corretas, fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, os inimigos precisam reconhecer que Deus está conosco. Isso é maravilhoso. E Neemias então diz isso claramente. Os inimigos precisaram reconhecer que Deus estava conduzindo todas as coisas. Vejam, meus irmãos, aqui também como o povo de Deus pode fazer coisas maravilhosas quando se une, quando segue a palavra de Deus, quando segue a vontade do Senhor. Em 52 dias, uma obra que maravilhosa, grande, foi concluída. O problema é que muitas vezes, como nós vimos nos textos anteriores, estava cada um para o seu lado. Cada um só quer saber de si. Cada um só quer saber do seu ministério. Cada um só quer saber do que gosta. Cada um só quer saber do que faz. Oremos pelos outros. Participemos dos outros. Ajudemos os outros. O ministério tal aqui está trabalhando, está arrecadando isso, ajude. O outro aqui está precisando de ajuda, de apoio, de oração. Ajude, se disponha, abrace, ajude. Porque quando o povo de Deus se une, quando a igreja se une, a obra de Deus avança de uma maneira maravilhosa. Então eles conseguiram construir isso em 52 dias, diz o texto. Os inimigos ficaram envergonhados, invejaram tudo aquilo que aconteceu e se pegaram agora aqui balançados. Mas, meus irmãos, o texto, infelizmente, ele não termina da melhor maneira. O versículo 17 diz que também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Infelizmente, meus irmãos, no meio do arraial do povo de Deus, arraial aqui que eu estou dizendo povo, tá? Aquele termo bíblico, que está esqueci que está na época de... Mas vocês são crentes. No meio do povo de Deus, infelizmente, há joio. No meio do povo de Deus, há aqueles que infelizmente continuam a se envolver com as obras infrutíferas desse mundo. E era o que ainda acontecia aqui. O texto diz que naqueles mesmos dias onde a obra foi concluída, nobres de Judá
estavam se envolvendo, mandando, conversando com Tobias por cartas. Quem era Tobias era um dos inimigos, Sanbalate e Tobias. Imagine, o povo de Deus está prosperando, a obra está avançando, os muros foram levantados, as portas colocadas, e tem gente que está perdendo tempo conversando com Tobias. Tem gente que está perdendo tempo sendo influenciado por Tobias, porque o texto diz que muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, não desapegavam. Ô meus irmãos, desapega de quem é inimigo. Desapega de quem vive para as obras de Satanás. Você não precisa estar associado com aqueles que vivem para as obras do inimigo. Não precisa. Aqueles homens ficavam ali numa dívida com Tobias. O que é pior, você lembra que nós falamos já sobre o povo de Israel ter sido repreendido porque havia casamentos com as filhas de outros povos? Aqui, ao que nos parece, era isso que acontecia, visto que o genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã, havia se casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Haviam casamentos mistos ainda, alguns. E aí eles ficavam se entrelaçando com aquilo que era mal. E aí o que acontece por fim? Ousavam elogiá-lo na presença de Neemias. E iam contar para ele o que Neemias falava. Ficavam fazendo o leve e trás no meio do povo de Deus. E isso é muito triste. Mas, embora seja triste, meus irmãos, é algo que nós precisamos ter consciência de que acontece, infelizmente. Como eu disse, no meio do povo de Deus, há joio. Há pessoas que serão separadas somente no grande dia do Senhor. Por isso, diante de tudo isso, é necessário que nós percebamos a providência de Deus. Como apesar de haver no meio da igreja aqueles que vão precisar ser tirados aos poucos, apesar de termos que lidar muitas vezes com situações que acontecem no meio da igreja, ainda assim a obra de Deus avança. O texto diz que Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar, mas aquela obra havia sido concluída. É claro, há muito mais a fazer, e aqui o texto nos dá essa tônica. O povo de Deus deve continuar firme, deve continuar constante, deve continuar amando o Senhor, deve continuar trabalhando. Ah, pastor, mas e se o inimigo continuar? Não é se o inimigo vai continuar, ele vai continuar. Ele vai continuar tentando usar pessoas, ele vai continuar tentando enganar, mas cabe a nós, povo de Deus, estarmos atentos às ciladas do inimigo. Não se deixe enganar, fique firme, ame o Senhor, evite as mentiras, fuja dos enganos, conheça a palavra de Deus, viva para a obra do Senhor. Esse é o nosso papel e é assim que nós prosseguimos como igreja, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.